Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Com muita expectativa. Esse é o dia que o Senhor fez. Bom dia. Vamos nos alegrar nele. Bom dia, Pri. Seja bem-vinda. Totalmente disponíveis para deixar Jesus falar com vocês hoje. Tô com uma expectativa enorme para Jesus falar conosco hoje. Vamos chegando. Tá aí com seu caderninho, com seu café, com sua caneta. Tô com a minha caneta, gente. Viu a caneta que meu marido me deu? Agora não largo dela. Olha, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Cortei não, Dani. Cortei não, tá aqui o restante, ó. É ele que tá na frente, assim, depois. Agora que eu vi, eu falei, nossa, parecendo que eu cortei o cabelo. É assim que eu li, assim que eu pensei, eu já li. Mas tô pensando, me conta aí o que vocês acham. Tô pensando em cortar ele. Dar uma mudadinha. Gente, ó. Eu tô com muita expectativa pra hoje, sabe por quê? Porque a gente já vem construindo aqui Vida Longa Rainha, pra quem ainda não comprou, pra quem já comprou e tá esperando. Ele é todo baseado no reino, no governo. E não é o reino, nosso reino, não é o nosso governo, é o reino de Deus e é o governo à maneira de Deus. O que Deus propõe para nós, né? Bom dia, Igara chegou, já vou chamar você, tá, Igarita? E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção e entendam todo esse trajeto que a gente vem tendo desde a primeira live, sabe? Da imersão no modo de mudança de governo, para que você saia de um lugar e vá para o lugar que Deus quer te colocar. E isso começa dentro da sua casa. Então, Vida Longa Rainha é sobre isso, entende? Você começar o governo à maneira de Deus dentro da sua casa. Entende? E ninguém pode tocar nisso, sabe? Então você precisa entender o seu lugar, tá? E hoje, especialmente hoje, nós teremos um entendimento maior, uma clareza maior do nosso lugar no reino de Deus, né? Nosso propósito, né? No reino, o reino de Deus estabelecido dentro de nós, sabe? Que amamos a Jesus, que esperamos, aguardamos por Ele. Então, hoje a Igara vai ministrar no nosso coração com tanta profundidade e clareza que eu sei que ela carrega algo muito profundo. Se eu posso dizer que se hoje eu escrevi, né, esse livro, ou eu entendo o que eu entendo sobre o reino, boa parte foi por causa da vida da Igara, né, a semente que ela plantou no meu coração de cavar mais fundo nas escrituras, de conhecer a palavra de Deus, de entender a minha vida com Jesus, entende? De modo que seja contínua e crescente. Então, por isso que eu convidei ela para estar aqui, ministrando no nosso coração, e é isso que eu desejo, tá? Para você. Orei por você essa manhã, para que Jesus te transicione de um lugar para outro, hoje mesmo, sabe? Com uma nova mentalidade, uma nova forma de entender as coisas, de governar as coisas, porque é isso que Jesus quer que façamos, entende? Que tenhamos o governo,
sabe? A maneira dele, que nós precisamos entender isso, entende? Aquilo que nós fazemos, Deus não faz, tá? Aquilo que é da nossa alçada, Deus não faz. Ele instrui, ele dá sabedoria, ele dá entendimento, mas ele não faz. Então nós precisamos pegar isso, entende? Entender o nosso lugar, pegar isso então e nos movermos. E estando debaixo dessa consciência, estando debaixo dessa visão, desse entendimento, nada pode nos parar. Nada vai nos parar. Então, eu vou chamar a Igara aqui agora para termos o nosso momento aqui. Então, se prepara aí no seu, com o seu caderninho, com o seu café, com a sua caneta aí. Vamos lá. Chamando. Bom dia! Bom dia! Ai, deixa eu arrumar Como aqui. você está hoje? Tô melhor, gente. Tô caminhando. Tô bem melhor. Pelo menos tô sem dor e não tô tossindo muito mais como eu tava, mas vou te falar, viu? Que Pegou, né? obra! Nossa, meu Deus, muito ruim, muito ruim. Ainda tô com aquela sensação assim de... Mas Aham. enfim, tô bem, tô bem, tô bem. Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Que Bom dia, honra estar pastor. aqui, tô muito feliz. Tô com, tô com borbulhas, né? Tipo, eu amo esse tema, tô ansiosa para a live. O Vini, a gente foi ao laboratório agora de manhã, aí eu pedi o Vini para comprar um café para mim. O café devia ter um dedo. E eu falei, tem cafeína? Tem. Ou seja, eu tô com borbulhas da cafeína, porque eu não sou tolerante àquele café desse tamanho. Misericórdia. Eu falei, Senhor, me ajuda nessa live. Então vamos nos preparar, gente. Hoje a gente se prepara, ó. Tem dias aqui, Igara, que eu deixo a live é 8h15, 8h20, porque disparo e ainda se deixar não termino, não quero acabar ainda. Tá Mas eu bem. tô com muita expectativa para hoje, porque tava falando com as meninas aqui que a gente já vem crescendo nesse assunto desde a primeira imersão. E quem Sim. comprou o livro tem vai ter esse entendimento melhor na leitura do livro, né? Na maneira que ele apresenta o modo de governo de uma mulher. Mas eu queria hoje que você falasse um pouquinho, Igara, desse entendimento que nós temos que ter sobre o reino, sabe? E trouxesse a sua visão, o seu entendimento, clarificasse para nós o entendimento do nosso lugar no reino, o propósito, a vida de Deus em nós, o que nós vamos fazer no reino, para que a gente precisa saber governar as nossas coisas, as nossas emoções, as nossas prioridades, sabe? Todas as coisas por causa do reino. E isso, biblicamente, não tinha outra pessoa mais adequada, mais idônea para falar disso para nós hoje. Ai, ai. Então, com vocês, Gara Coelho aí, ministrando no nosso coração. Tá falando isso porque você me ama. Porque Ah, tem gente qualificada demais para falar sobre isso. Misericórdia. Vou dar aqui uma contribuição de algo que é meditado mesmo. Mas, ó, gente, bom dia para todas. Sejam todas bem-vindas. E bem-vindos, né? isso, Hoje o Vida Longa, a rainha tá misto. tá. Tá. Não, de vez em quando aparece mesmo uns maridos, Tá uns... certo, tem que assistir e falar assim, aqui, eu escutei um negócio que não é bem isso que você tá fazendo, não. É bem assim que acontece mesmo. Então, eu vou tentar ser um pouquinho didática, assim, só para situar muitas de vocês que nunca ouviram falar sobre esse reino de Deus, sobre esse governo, não estão familiarizadas com esse tema, e é importante ter esse cuidado para vocês não receberem. É como dar uma feijoada para um bebê, literalmente, né? Você recebe uma informação que você não é capaz de digerir e você perde aquela informação. É a parábola do semeador. Se a gente vai lançar uma semente, né, Kelly, essa manhã, então a gente precisa, no mínimo, de um terreno, assim, o mais próximo possível do ideal para que Uhum. essa semente caia e para que as pessoas possam receber essa mensagem. Sim. Então, esse governo
de Deus, esse governo assim do Pai, esse governo de Jesus na terra. Sou mineira, Solange. Sou mineira, mas estou em Portugal desde agosto desse ano. Tem muita gente nova por aqui, Gara. Deixa eu só, antes de você Aham, começar, só abrir um parênteses aqui, que eu fiz questão também de te chamar, porque muita gente já ouviu falar de você. aham. Aqui nas lives, volta e meia eu tô contando alguma coisa, volta e meia eu falo de você, às vezes eu recebo pergunta, às vezes eu falo assim, alguém fala assim, a Agara, aquela que você tava falando, eu falei, eu vou chamar a Igara aqui, mostrar todo mundo a Igara, Sou eu, gente. porque é ela, minha pastora, minha mãe espiritual, a pessoa que me direciona nas minhas decisões, é ela, tá, Aham. gente? Sou mineira, nascida em Minas Gerais, em Divinópolis, mas estamos em Portugal desde agosto do ano passado, né? Na verdade, o ano já virou desde agosto do ano passado. Viemos com um propósito para cá, com uma missão. Então, nós somos pastores da Casa da Colheita, lá em Betim, Minas Gerais. E estamos aqui desenvolvendo o trabalho, pregando o evangelho, fazendo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração com as pessoas que ele nos apontou, tá bem? Bom, então voltando. Essa ideia de governo, né, de governo de Jesus, o governo da terra, ela começa na narrativa bíblica sobre o retorno de Jesus à terra, né? Então é óbvio que se você for pesquisar esse assunto no Google, você vai encontrar todo tipo de informação, tá? E a gente não vai entrar nisso aqui, obviamente, sobre ele vai reinar na Terra, quando ele voltar, todo mundo vai ver ele fisicamente, como ele é, e ele vai ficar aqui reinando, a gente vai estar morto, a gente vai estar vivo, a gente vai ressuscitar, a gente vai virar anjo, como é que é? E há pessoas que têm o um entendimento, e quando eu falo pessoas, eu estou dizendo que há hoje oficialmente, assim, se a gente pode usar essa palavra oficialmente, três entendimentos, né, mais consolidados, mais estudados sobre esse milênio, né, sobre esse reino de Jesus na Terra. E eu não vou falar sobre isso especificamente, assim, com detalhes, né? Até porque vocês não teriam um aproveitamento dentro do que vocês têm ouvido, assim, porque eu acho que vocês precisam mesmo colocar na prática esse conhecimento. Então, pronto. O que eu acredito, né, o que nós acreditamos, a grande maioria ali na Casa da Colheita, é que esse retorno de Jesus, ele será para um reino na Terra, físico, né, físico, real, num período de 1000 anos, como Apocalipse 20 diz. E essa interpretação bíblica, ela tem um nome, né, chama pré-milenismo histórico. Então, a gente acredita que no seu retorno, ele vai governar na Terra visivelmente por 1000 anos, restaurando toda a terra, como a palavra diz, até então que ele possa devolver esse reino ao Pai. E aí, enfim, o julgamento de todos aqueles que cometeram todos os atos de maldade, o também daqueles que renunciaram a Cristo, que não acreditaram no Evangelho, enfim. E aí, então, novos céus e nova terra, como a palavra diz, após esse período de 1000 anos, tá? Mas a gente vai focar agora na questão do governo em si, né? Desse período dele na Terra. A Bíblia diz que ele não governará sozinho nesse período de 1000 anos, mas ele governará com os santos, né? E quem são os santos? São todos aqueles que creram nele, na obra da cruz, na sua ressurreição, na morte e na ressurreição, e viveram depois que creram, enquanto estavam vivos, viveram buscando realmente a santificação, se parecer com ele. Não foram perfeitos e não serão perfeitos, mas toda a nossa capacidade de ser aperfeiçoado, amadurecido ou melhorado, ela só é possível porque o Espírito de Deus foi deixado para nós depois da ressurreição de Cristo, para nos convencer do nosso pecado, dos nossos erros, nos convencer do seu retorno, do retorno de Jesus à Terra. E o que ele faz por meio, e aí é o ponto que eu quero chegar,
o que ele faz por meio da nossa rotina, da nossa vida normal, da nossa vida diária, é nos aperfeiçoar e nos conformar, né? Do mesmo jeito que você despeja uma massa de bolo numa forma redonda e ele vai assar redondo, nos conformar à sua imagem, nos conformar à imagem de Jesus para nós sermos parecidos com ele. Então, essa ideia de governo de Jesus, governo dele, é isso, né? Nós sabemos que após a sua morte e ressurreição, ele ainda esteve durante um período com os seus discípulos, com algumas pessoas, se mostrou a muitos, e em Atos, no capítulo 1, então mostra o momento que ele é devolvido, né, para os céus, a sua ascensão. Então, quando ele volta, ele faz um discurso, né? E quando aqueles anjos aparecem, depois que o Senhor, então, ele retorna aos ares, aos céus, e aqueles anjos então falam: olha, homens, vocês estão aí olhando, né? Por que vocês estão aí olhando? Ele vai voltar do mesmo jeito que vocês o viram subir. Uhum. Então, toda a nossa vida cristã, ela é baseada nessa expectativa. Nós experimentamos a morte diária, né, para as nossas vontades, para a nossa carnalidade, para a nossa natureza pecaminosa. Nós experimentamos a santificação todos os dias, quando nós então aprendemos a amar mais, a perdoar mais, nos doamos, né? Deixamos que o Espírito de Deus faça essa obra de arrependimento no nosso coração. Quando nós cremos nessa ressurreição, por quê? Porque ele ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar um dia. Então, quando ele retornar, a Bíblia diz que os santos ressuscitarão e reinarão com ele durante 1000 anos, tá? Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, só para a gente ir direto nessa questão do governo, mas só para não ficar assim, só o que eu estou dizendo, né? E eu vou ler, depois eu dou a referência, porque eu prefiro que vocês prestem atenção do que vocês se percam aí procurando. Então a Bíblia diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentro daqueles que dormiram. Então, primícias é aquele que é o primeiro fruto, né? Então, ele ressuscitou dentre os mortos, deixando o exemplo, se tornando o quê? As primícias daqueles que dormiram. Então, ele foi esse primeiro, né? A sua ressurreição demonstra que, olha, ele fez algo que está sinalizando para nós, porque a Bíblia diz que ele foi a primícia daquele que ressuscitou. Então, ele está sinalizando para nós algo futuro, algo que vai acontecer. Então, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, né? Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, que é Cristo. Da mesma forma como em Adão, porque nós herdamos esse pecado desde o Jardim do Éden. Ai, cara, eu não tenho nada a ver com Adão. Todos nós temos, né? Toda a nossa geração herda esse pecado da primeira criação, né? De onde nós originamos. Então, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas, cada um por sua vez. Cristo primeiro, como ele demonstrou, sendo depois de ressuscitado. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, aqui, ele está dizendo, olha, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos nós seremos vivificados. Então, como que isso é possível? Primeiro em Cristo, porque ele ressuscitou. Lembra no início do texto, a primícia daqueles que dormem? E depois, quando ele vier, aqueles que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele então entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter, então ele vai devolver esse reino ao Pai, mas só depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Então tem todo um caminho até que ele devolva esse reino restaurado ao Pai, onde ele destrói, então, domínio, autoridade e poder. E aí no versículo, lá na frente, 58, gente, eu tô recuperando, tá? Eu vou Fica tossir bem. muito.
Eu vou tossir muito, porque geralmente eu tô calada esses dias, não tô fazendo nada, tá? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e isso é o que você precisa guardar. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Então, olha só, ele diz, e aí eu li para vocês 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20, tá bem? Li do 20 ao 25 e depois eu pulei lá para o 58. É um capítulo maravilhoso que fala sobre a ressurreição. Eu li esse texto, eu comecei lendo esse texto para vocês entenderem que toda essa jornada, né, que a gente vive, a Kelly está aí falando esses dias sobre mudança de mentalidade, mudança de comportamento, submissão, tentar olhar as coisas por um prisma maior, tentar olhar as coisas de uma forma mais ampla, né, dentro da sua própria casa, com a sua rotina. Então, para vocês entenderem que se a gente exerce e a gente recebe dele essa capacidade de ser uma sabedoria em casa, como a palavra diz, né? Ser aquela que consegue reunir em casa os nossos, se a gente consegue demonstrar amor, se o ser humano consegue demonstrar perdão, se o ser humano consegue demonstrar qualquer tipo de benevolência, é porque Deus ainda mantém as coisas sob o seu controle, né? Embora ele não governe fisicamente a terra, embora a Bíblia diga que esse reino está entregue, né, ao maligno e etc. Ele mantém as coisas ainda sob o seu controle e parte, né, dos seus atributos estão aí derramados sobre nós, como graça, como amor, como bondade, como, enfim, benevolência e tudo mais. Bom dia, Pastor Johnny. Então, a gente só é capaz de ter dentro de nós essas características porque nós recebemos dele, né? Recebemos do Senhor tudo isso que ele tem, que são os seus atributos. Então, quando a gente vive a nossa vida na expectativa do retorno de Jesus à Terra para restaurar todas as coisas e nós, então, deixarmos esse corpo, deixarmos essa matéria e recebermos um novo corpo, como o próprio capítulo de 1 Coríntios 15 diz, um corpo glorificado que é semelhante ao que Jesus tem hoje, para governar com ele, nós vivemos na expectativa de que até esse dia tudo que nós fazemos deve apontar para esse dia. É simples, é mais ou menos assim. Quando você vive uma vida saudável, quando você se exercita constantemente, no mínimo, a sua expectativa, por menor que ela seja, é de um bem-estar e de talvez um fortalecimento, um melhor condicionamento físico ou perda de peso. Por quê? Porque você está fazendo coisas hoje que, de alguma maneira, apontam para um futuro com essas características, né? Com essas qualidades. Então, quando a gente vive segundo o governo de Deus, no nosso dia a dia, obviamente, precisa existir condutas e escolhas e decisões que apontam para a fé que a gente está professando, né? Isso. Então, o que é esse governo dele? O que é isso quando ele governar a Terra, né? A Bíblia diz que nós, e aí são os textos que eu quero ler com vocês, a Bíblia diz que nós vamos todos prestar contas diante dele. Todos nós vamos prestar contas. Todos nós vamos comparecer diante dele e vamos responder pelo bem ou pelo mal que nós fizemos. E é óbvio que mesmo crendo em Jesus, gente, nós não acertamos todos os dias. Então, naquele dia, mesmo salvos, mesmo sendo aceitos diante dele, né? Porque, na verdade, ele nos escolheu, a gente não está fazendo nada para ser aceito, a gente só está fazendo porque ele nos aceitou. Porque a salvação é isso, né? A salvação é um dom que vem dele. Isso. Então, não tem a ver com aquilo que a gente produz. A gente não está fazendo coisas para chamar a atenção de Deus. A gente só é capaz de fazer porque o Espírito Santo de Deus nos alcançou, né? Então, quando a gente
vive o nosso dia, né, nas pequenas coisas, nas pequenas decisões, evidenciando isso, a gente não só está sendo conformado à imagem de Jesus, como também nós estamos acumulando sobre nós coroa, pedras, né? Pedras preciosas, Precioso. galardões, recompensas que a Bíblia diz que nós receberemos. Há uma recompensa, é o que o versículo 58 de 1 Coríntios 15 diz. Olha, sejam sempre firmes, perseverantes na obra do Senhor, nada os abale. Né? E ele termina dizendo, o apóstolo Paulo termina o versículo dizendo, porque no Senhor o nosso trabalho não é inútil. Né? Não é inútil. Então, essa é a primeira introdução que eu queria deixar para vocês entenderem que a gente fala muito sobre isso, sobre o governo, que a gente vive na expectativa do governo mesmo, do governo dele, né? Então, do mesmo jeito que não dá para você ter um discurso de alguma coisa, né, de justiça, de igualdade, de caridade e não praticar. Né? Do mesmo jeito que você não consegue ter um discurso de uma coisa e não viver aquilo, uma hora você vai ser exposto, não há possibilidade da gente falar do governo de Jesus, esperar o governo de Jesus na Terra, mas viver os nossos dias como se isso não fosse real. Isso. Né? Tomando decisões baseadas só na nossa vontade, no nosso egoísmo, não tentando ver as coisas por um ângulo maior, né? Quer falar alguma coisa, Kelly? Não, é só essa observação mesmo que eu queria trazer, que a gente já vem falando aqui, dessa maneira, esse modo de viver, que eu sempre falo, né? Processo, você tem que entrar no processo. Aí eu falei assim, aí eu até brinco, depois que eu entrei na Casa da Colheita, ouvir essa palavra processo ficava constantemente no coração para trazer uma realidade de que é vivendo dia após dia, nas suas escolhas, nas suas decisões, nas suas emoções. É trazer a maneira que Deus vê as coisas, é trazer a maneira que Ele nos propõe. É ler sua Bíblia, né? Fazer seu devocional, suas meditações, é sua busca constante por Ele, pelo que Ele tem, nas decisões que Ele quer que você tome, né? Ser regidas pelo Espírito de Deus. E aí eu venho falando que é a maneira de viver, e é agora mesmo. Lucas diz, né? O reino de Deus, você não vai encontrar nem aqui, nem lá, né? Jesus disse, o reino de Deus já está em vós. Exato. Então, é uma maneira contínua e crescente, até esperarmos por ele, por essa vinda, né? E pode continuar, é só... Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, eu vou lendo aqui, vocês vão anotando aí para vocês meditarem depois, tá, gente? Tem um texto que eu amo, eu tenho uma relação de amor e fuga com esse texto, né? Porque depois que você lê esse texto, você faz o quê? Você não consegue mais fingir, né? É isso, não dá para desver. Viu, não dá para desver. Aprendeu, não dá para desaprender. Então, você faz o que com esse texto? Eu tenho uma relação de amor, não é amor e ódio, porque eu não odeio nada na palavra, mas é uma relação de amor e socorro, né? Então, 1 Coríntios 9, 24 diz: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Eu gosto desse jogo de palavras quando ele fala, vocês não sabem que de todos, apenas um? Eu gosto disso na Bíblia, sabe? Quando ela tem essas diferenças, assim. Então, por que eu quero chamar atenção para isso? Porque muita gente quer muita coisa. Isso aí. Muita gente quer um casamento transformado, muita gente quer emagrecer, muita gente quer ser saudável, muita gente quer ser rico, muita gente quer ser bem-sucedido, muita gente quer ser poliglota, muita gente quer ser um monte de coisa. Mas vocês não sabem que de todos, apenas... Então, até inclusive quando você se dispõe a ir para a jornada, ir para a corrida, né? Porque ele está dizendo, vocês não sabem que de todos os que correm, então são pessoas que estão ali mesmo, né? Foram inscritos numa corrida. Eu costumo dizer que a salvação é isso, né? A gente só pode correr porque ele nos inscreveu na corrida. Então a gente só pode ser conformado à sua imagem porque ele comunicou o evangelho para nós. Eu jamais poderia chegar na São Silvestre, por exemplo, e falar assim, eu vim correr. E não está inscrita ali. Né? Não tem uma habilitação para entrar, não tem o ingresso do cinema, não tem o ingresso do show, não tem o bilhete do que quer que seja. Então, o apóstolo Paulo já começa esse versículo dizendo, então, de todos os que correm, apenas um
ganha o prêmio. E vamos lembrar que a gente precisa passar desse ponto de só desejar ser diferente, só desejar ser aperfeiçoado. O que já é maravilhoso, né? Mas depois de reconhecer que você realmente quer, que você precisa, daí vem o próximo passo, que é se submeter ao processo para se tornar um vencedor. É isso aí. E só acaba quando termina, literalmente, quando ele voltar e nós então formos prestar contas. Então, Paulo está dizendo: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Não percam de vista o motivo pelo qual vocês estão correndo, né? Então, quando a gente entra numa jornada, a gente tem como foco, a gente tem como objetivo aquilo que a gente deseja alcançar, só que muitas coisas acontecem no meio da jornada para enfraquecer, né? Para nos fazer desistir, todos os problemas, enfim, etc. E aí ele continua dizendo: todos aqueles que competem nos jogos, aí que vem o ponto, todos aqueles que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que é perecível. Nós, porém, uma que é incorruptível, né? Ou imperecível. Uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e eu não luto como quem esmurra o ar. Mas eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, nunca vai acabar o nosso processo, né? Só acaba quando Jesus voltar. O nosso processo de submissão a essa mudança, né? De sermos homens, maridos melhores, homens melhores, mulheres melhores, filhos melhores, servos melhores, amigos melhores, né? Cristãos melhores. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto de Paulo é que o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, que todos aqueles que se submetem para essa corrida, eles que se propõem para essa corrida, eles se submetem a um treinamento rigoroso, né? Então, eu tive o prazer de ler o livro, né, óbvio, da Kelly, li numa sentada, sabe? E então, quando você... Isso é um treinamento rigoroso. Na verdade, ele pode ser só um livro, né? Do mesmo jeito que você pode... Eu frequento academia, eu fico vendo... tem todo tipo de gente treinando, né? Então, tem aqueles que fazem o exercício. A Ariana tá aqui na live. Tem que tomar cuidado com as coisas que eu falo. Depois tudo se levanta contra mim no tribunal, né? Mas a gente às vezes está ali automaticamente, não é nem porque a gente está observando, não. Mas a Ariana, o Gustavo, eles têm uma filosofia de treino que é assim: faz devagar, né? Faz com a postura certa. Não tem tanto a ver com o peso em si que você pega, mas com o tanto que você faz o exercício com o músculo certo, né? Então, às vezes a gente está ali, inevitavelmente a gente está vendo as pessoas treinando. Então, vou dar um exemplo, assim, né? Um exercício que a gente faz para as costas. Então, você vai puxar uma barra. Então, tem todo o movimento do ombro, né? Tem todo o movimento de você posicionar a escápula e tudo mais. Porque ele é para aquele músculo. E a maior parte das pessoas que você faz, elas estão fazendo só isso aqui, ó. Então, na verdade, elas estão trabalhando só esse movimento. E estão pegando muito peso, e estão fazendo muito rápido, né? E então a gente olha aquilo ali e pensa: pô, a pessoa vai fazer 8, 9 exercícios com 3, 4 repetições cada. Vai demorar aí uns 50 minutos aqui no ginásio. Pra nada. Pra nada. Pra nada. Ela perdeu o tempo. Ela perdeu o tempo dela. Entende? Então, tem coisas no processo que elas parecem que podem ser feitas mais rápidas, elas parecem que podem ser ignoradas, elas parecem que podem ser mais superficiais, mas são elas que dão resultado. Exatamente. Entende? Então, eu posso terminar antes de todo mundo. Eu posso fazer o exercício bem rápido, né? Eu posso pegar mais peso que todo mundo, né? Então, aparentemente, pode ser mais trabalhoso para mim, o meu processo, a minha jornada, do que todo mundo. A questão é, quando acabar, quem tem resultado e quem não tem resultado. Entende? Quem conseguiu entrar de fato naquilo que estava sendo proposto e quem simplesmente perdeu o seu tempo, né?
Aí a Bíblia está cheia de exemplos e o mais claro é Mateus, capítulo 7, no último discurso de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele diz, olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, Uhum. fazer a vontade do Pai exige, no mínimo, saber qual é. Saber Uhum. qual é a vontade do Pai. Né? E para Uhum. saber qual é a vontade do Pai, o próximo requisito é submissão e boa audição, se propor a ouvir para conhecer, para descobrir qual que é a vontade do Pai. Isso leva Uhum. tempo, meu irmão. Você não faz isso com 5 minutos de oração uma vez por semana. Não, você não faz. Você não faz. Você tem que ter familiaridade com aquele lugar, sabe? E não é só ir até aquele lugar da oração para se propor a uma mudança, mas é ter um coração submetido, né? E eu tô tentando ficar dentro do tema, tá, Kelly? Eu tô Não, tentando. não, pode fluir, porque a gente já tem falado muito sobre isso. Esse processo de você sair do seu quarto, que às vezes a gente vai lá e não sabe o que é vontade de Deus para mim hoje. Aí, de repente, você sai do seu quarto, você já orou, você já falou, você já meditou, você já leu, ok, Jesus não te falou nada. Mas de repente você começa a fazer alguma coisa, você vai viver seu dia. Na naturalidade, Jesus começa a te apontar as coisas que você precisa. Então você tem que estar com o seu espírito ligado, com os seus ouvidos ligados, com os seus olhos abertos Exatamente. para você ver que Deus está falando com você no processo. Eu até brinco aqui aquela frase que a gente aprendeu com o Dan, né? De confiar na maneira que Deus nos responde. Nós temos que confiar, né, no que Deus nos provê, naquilo que ele quer que nós adentremos, que Ele quer que a gente conheça, que a gente aprenda, que a gente saiba. Sim, E isso é no dia a dia. Entende? Deus não vai exatamente. falar assim, pá, recebe isso agora que você pediu. Não, é um processo, você tem que viver, você tem que caminhar. E isso aí é na sua casa, no seu trabalho, com o seu chefe, com o seu marido, com os seus filhos. É isso aí, nós na academia, pode fluir, cara. No que Deus colocar no seu Você coração tá, aí, nós estamos entendendo tudo. você tá Manda aí coração, falando? foguinho aí, ó, se vocês estiverem entendendo. Se vocês não estiverem entendendo, manda pergunta. Se vocês ainda não estiverem Exatamente. entendendo, vê essa live 5 vezes que vocês vão entender. Manda pergunta. Você tava aí falando e eu lembrei de um texto. Eu estava aqui procurando, porque eu queria ler, eu não queria só falar, eu queria ler especificamente a hora que a Bíblia ela cita isso. Espera aí que eu estou procurando. Então, quando eu estou falando, olhando para cá, que eu estou procurando um versículo aqui na Bíblia, tá, gente? Onde? Pô. Então, quando a palavra, quando Jesus ele fala sobre isso, sobre nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode até entrar no meio de uma coisa, assim, sabe? Tá ali envolvido, tá vivendo uma coisa, tá no meio de pessoas que estão vivendo algo, né? Ontem mesmo, por sinal, a gente foi dormir, eu tava lendo, o Vini tava deitado lá na cama, o Theo pegou a Bíblia dele, desculpa. E aí, eu falei, ele falou, vou dormir. Eu falei, esse menino leu muito rápido, né? E aí eu falei, o que você leu? E aí ele me contou, eu li sobre a batalha final, que a Bíblia dele é de história em quadrinhos. Aí eu li sobre a batalha final, eu falei, o que tava falando? Aí ele contou o cavalo amarelo, o cavalo preto, o cavalo não sei o quê, o cavalo isso, e contando mesmo. Eu falei, bom, pelo menos ele prestou atenção. Tá, e aí Jesus venceu, não sei o quê. Eu falei, tá, mas ele vai governar com quem? Aí ele olhou assim pra mim, com a gente. Aí eu falei assim, mas quem é a gente? Porque eu queria ensinar pra ele que o agente é um grupo de pessoas que creem, É. né? E ele falou assim, a gente, nós, os que cremos. Eu falei assim, tá, mas o nós é assim, eu, eu sou pastora, seu pai é pastor, nós cremos nele, mas eu não tô garantida porque eu sou casada com seu pai que é pastor e nem ele por mim e nem você por nós. Então é bom que você creia. Uhum. Então esse agente é muita gente e às vezes pode parecer que você, Theo, na sua mente, você é agente. Minha mãe é crente, meu pai é crente. Já começa a entender que o Uhum. agente é um de cada vez. Pode ser agente, mas desde que você seja um agente, eu um agente, seu pai um Uhum. agente. É cada um com a sua responsabilidade.
Aqui ninguém salva um pelo outro, não. A única pessoa que fez isso por nós foi Cristo e a gente precisa ter fé nele, porque a gente é muita gente quando a gente Isso. precisa quem que é a gente de verdade, né? Uhum. Então, eu não vou procurar aqui, não. Depois eu mando para vocês. O outro texto sobre você estar familiarizado com uma coisa, tipo, você vai sempre para o seu quarto orar, mas você pode não estar ali se submetendo ao processo, né? A Bíblia fala que quando Jesus foi preso ali no Getsemane, Judas levou, né, a equipe de soldados, tem um nome específico, me fugiu agora, para prender Jesus ali no Getsemane. Mas a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Judas conhecia bem aquele lugar, porque Jesus costumeiramente orava ali com seus discípulos. Entende? Então, Judas costumeiramente estava naquele lugar em que Jesus os discipulava, mas aquilo não significou nada. Entende? Então, ele estava ali constantemente. Ele estava ali constantemente, né? Mas aquilo não produziu nele um efeito, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. A questão do livro da Kelly, que eu estava dizendo. Aquilo é um treinamento, né? O seu livro é um treinamento. E é um treinamento que vai ser pesado ou fácil à medida que a gente resiste, né? Então, essa é a questão do processo. O processo é fácil, né? É difícil? Depende do quanto eu resisto. Depende do quanto eu me oponho àquela mudança, né? E, obviamente, que existem coisas que não são fáceis, né? Vencer o orgulho não é fácil. Pedir perdão, às vezes, não é fácil. Então, mas quando eu reconheço que eu estou lidando com alguém, como Jesus, como Deus, que tem todo o domínio, todo o poder para realmente me transformar, então eu solto as rédeas, eu confio, né? E então quando o apóstolo Paulo ele fala, eu não corro como quem corre sem alvo, é porque ele tem um alvo, ele tem um alvo. Ele sabe. Então, quando você entrar, quando você terminar de ouvir essa live, quando você começar a pensar na sua jornada, no seu relacionamento com ele, não só no seu casamento, mas na sua vida de uma maneira em geral, você precisa ter um alvo, né? Por isso que eu comecei dizendo, de onde que vem essa história de governo? A história de governo vem do fato de nós aguardarmos a volta de Jesus. Então, é para lá que nós olhamos. Então, quando eu estou muito aflita ou quando eu estou sentindo um medo absurdo de alguma coisa, eu lembro que nada faz sentido, que nada vale a pena. Entende? Porque diante dele todas as coisas vão desaparecer. E que se ele não fizer algo, não adianta. Se ele, é o que o Salmo diz, se ele não edificar a casa, né, em vão trabalham os que edificam. Se ele não vigiar, se ele não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Então, se ele não fizer, nada faz sentido, né? Todas as minhas obras, meu esforço é inútil. Então a gente tem que ter um alvo. É por isso que eu estou dizendo para vocês: o que mantém um cristão perseverante na tribulação e disposto a ser moído mais um pouco, né? Ser aperfeiçoado, é exatamente ter identificado esse alvo, né? Estar olhando para esse alvo. Então ele sabe que o futuro dele é estar diante do seu Senhor. E quando Paulo diz que ele não luta como quem esmurra o ar, é porque ele reconheceu o adversário. E é nesse ponto que eu quero ficar com vocês. Ele não corre como quem corre sem rumo, porque ele tem um alvo. Ele sabe que é aquela coroa, ele sabe que é aquele prêmio. E ele não luta como quem esmurra o ar. Ele reconheceu o adversário. Ele sabe quem é. Então, às vezes, o seu adversário pode ser a falta de perdão, o seu adversário pode ser o temperamento. Ontem eu estava até falando com a Stephanie sobre essa questão de temperamentos, né? Colérico, sanguíneo, blá, 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 blá. E eu virei para a Stephanie e falei assim, é muito engraçado como é que a gente, quando faz esse teste, você fala assim, gente, sou eu todinha. Purinha. Sou eu todinha, mas quando você olha, você fala assim, como Jesus já me transformou. É isso, né? Aí. Então, todas as vezes que você fizer um teste de temperamento, lembra sempre que a obra de Jesus, ela vem para te livrar dessas coisas.
Ela vem para potencializar aquilo que Jesus não vai mudar, Uhum. entende, em você, que é uma característica da sua personalidade e, e que também ele vai transformar você. Ele vai fazer com que todos aqueles defeitos que batem de frente com a obra da cruz, a obra do fruto do Espírito, né, em você, ele vem para diminuir, para atenuar todas aquelas coisas. Então, pensando, né? Eu sou colérica, né? Ninguém nunca tinha percebido isso. Nunca. Imagina. Nunca. Me chamar mais? Ninguém nunca tinha percebido isso. Mas quando eu olho, a Doris um dia falou isso, né? A Doris falou comigo, a Doris falou assim, tem coisas que Jesus nunca vai mudar. Aí eu fiquei pensando, gente, é uma coisa tão óbvia, mas a gente pensa assim, não, tudo vai ser transformado. Não, porque eu, na verdade, passei grande parte da minha vida no processo de conversão, acreditando que um dia eu seria uma pessoa calma. Uhum. Entende? Que pronto, eu seria uma pessoa calma, que eu seria uma pessoa que não seria mais impetuosa, assim, né? Tipo, impulsiva, agitada, faladora demais. Eu falei, já passaram-se 22 anos. Nós E estamos eu aí. continuo com as mesmas características, mas várias coisas que eram agravantes nesse temperamento, várias coisas que eram mais agravantes nesse temperamento mudaram. Por exemplo, eu consigo perceber a obra da misericórdia no meu coração. Entende? Porque eu era uma pessoa tipo, eu poderia facilmente substituir Pedro naquele momento em que ele cortou a orelha do soldado que veio prender Jesus. Não é fácil. Do mesmo jeito que eu poderia, tipo assim, ser Tiago e João falando, você quer que manda fogo cair do céu? Nossa, totalmente. Eu poderia ser essa pessoa todinha, mas quando eu olho para trás, eu fico vendo paciência, né, Kelly? Como que Jesus me deu paciência? Como que Jesus me deu misericórdia? Então, às vezes eu olho umas situações e eu falo, gente, de não me ofender, de não querer. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Ter um alvo para não correr sem rumo e reconhecer qual é o adversário desse momento, porque você pode ter vários, todo mundo tem vários adversários, né? Dentro de si. Todo mundo tem vários adversários e a gente não luta com todos ao mesmo tempo, embora pareça, né? Embora pareça. Eu costumo dizer que de estações em estações, não é que Deus... Na verdade, Deus tolera, né? Porque se ele fosse tratar conosco na medida... Tudo de uma vez? Olha, tá bom, a gente ia ser consumido com pólvora, assim, né? Sim. Eu ia desaparecer, igual cinza. Mas reconhecer o alvo para não correr sem rumo e reconhecer o adversário para não esmurrar o ar, né? Para não lutar esmurrando o ar. Ser certeiro, lidar com uma coisa de cada vez. Então, uma das coisas do livro da Kelly, por exemplo, quando você... quando a Kelly começa a falar no final do livro, para quem não leu, tô dando spoiler já. Quando ela começa a falar sobre organização, rotina, e uma coisa que você fala muito, né? Sobre a questão de identificar o que é prioridade. E eu vi muitas vezes umas caixinhas de pergunta mesmo, de você respondendo, prioridade é o que é urgente? Acho que alguém perguntou isso. Você falou que não, que prioridade era... É colocar em ordem de valor, né? Você coloca ordem de que é valor. o que você dá de valor. Isso, em ordem de valor. E aí, naquela hora, eu parei, fiquei olhando pra caixinha e falei assim... Ordem de valor. Eu falei, mas a gente faz muito como se fosse urgente. Entende? A gente faz muito como se fosse urgente. Não, ontem aconteceu uma coisa aqui em casa, eu sempre dou exemplo das coisas que acontecem aqui em casa, porque é assim, e foi exatamente dentro disso. O Felipe saiu com o Lourenço para fazer caminhada, uma caminhadinha que eles fazem à tarde, e aí eu falei, eu vou ler aqui um pouquinho. E eu tô com alguns projetos aqui, eu falei, inclusive vou até ler o meu livro para mim ver, tipo assim, no contexto todo, porque quanto mais você caminha, uma observação, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente busca, né, aquilo que Deus tem para nós e a gente entende e entra nesse fluxo, mais as outras coisas vão ficando
Tipo assim, não é mais uma novidade. Então você tem que ir lá, recapitular o que eu falei ali, que eu já sei além daquilo, sabe? Você tem que ir vivendo o seu processo mesmo. E aí eu tava lendo, falei, nossa, olha pra você ver como que são as coisas. E tava até maravilhado com o que tava escrito ali. Eu falei, Deus, olha isso. Já falei isso com você, né, Gara? Como que a gente fica impactado com as coisas que a gente mesmo escreve? Você fala assim, nossa, Sim. esse que é Deus mesmo. Não tem assim. Porque é constante isso. E aí, o Felipe chegou, e aí eu veio na minha mente. Vou levantar, fazer um café, né? Vou levantar, fazer um café, só um pão de queijo. Aí veio na minha mente isso. E eu continuei lendo. Aí o Felipe chegou. A hora que o Felipe chegou, ele chegou, eu falei, nossa, agora eu vou fazer o café. E levantei para fazer o café. Aí ele chegou e falou, não, comprei aqui um café diferente. Aí eu falei, tá. Então daí que eu vou fazer o café. Aí eu pensei, não, 40 minutos vai levar a passar esse pão de queijo. Eu devia ter levantado na hora que eu pensei, né? Aí eu falei, vida, vou fazer pão de queijo amanhã, tá? Porque agora você vai esperar 40 minutos. Ele, eu não tô com fome. Eu falei, não, desculpa, que eu ia assar antes. Ele, a sua prioridade. O que que era a sua prioridade? Aí sabe aquela hora que a pessoa fala aquele negócio e você fica assim? E é uma questão de escolha mesmo, de colocar em ordem de importância. O que pra mim foi importante? Daí ele falou, pra você foi importante continuar a sua leitura. Eu falei assim, foi. E eu não tinha nem argumento, foi mesmo. Eu coloquei em ordem de importância. Naquela hora, para mim, era mais importante ler aquele livro, terminar a leitura, do que ir levantar só um pão de queijo. E é exatamente nesse lugar que a gente se vê muitas vezes, né? A gente vai colocando as coisas naquilo que a gente tem mais importância, aquilo que a gente acha que é mais importante para nós, mas não ter essa consciência, esse pensamento do que para Deus é mais importante. O que valoriza, né? O que traz a valorização para nós aos olhos de Deus. Essa importância, isso que contorna essas coisas, sabe? E é isso que eu venho falando aqui nessa imersão e a base fundamental desse livro. Não é sobre, às vezes a gente senta, né, com algumas mulheres e conversa. Nossa, eu achava que era sobre chazinho da tarde, né? Aquela reunião de mulheres. Vamos ter a nossa conversinha. Não é nada disso, não. E quando a gente se aprofunda, a gente vê que é de dentro para fora. É uma coisa que Jesus faz em nós para então fazer através de nós. Então tem um processo. Então você prioriza aquilo que há valor eterno, entende? Porque é do reino. Tem a ver com o reino. Então o valor é eterno. É o que a gente deve ter como primazia. Mas no dia a dia, nas circunstâncias, é igual eu falo, se você está em casa, se você não está trabalhando fora, porque, né, não sei de onde saiu isso, mas a gente tem essa coisa de dividir, né? Trabalho fora, trabalho em casa. É o que mais eu recebo de mulheres com essa limitação de entendimento. Mas não, é a vida toda. Então, quando a gente até ordena, né, essas prioridades que Jesus nos aponta, principalmente para a vida de uma mulher, e isso aqui eu quero falar mais uma vez, eu já falei em uma das lives, mas eu quero falar mais uma vez. Quando Deus ele nos ensina a respeito de Provérbios 31, e a Igara sabe muito bem, ela sabe muito bem pontuar isso, inclusive, a gente pode acatar todos esses ensinamentos, esses princípios, para a vida de uma mulher. Mas se a gente lê com muita profundidade, a gente vê que é para a vida da igreja, entende? Então, é nisso que a gente tem que se basear. Então, os ensinamentos são tanto para homem quanto para mulher. Porque é para o comportamento de igreja. É como que Jesus espera vir buscar, vir, sabe, resgatar, vir olhar, vir casar com a sua igreja. Entende? Então, esse comportamento que a gente olha, os princípios que a gente olha, a gente pode trazer para a vida de uma mulher, que é o que muitas coisas aqui basicamente formatada para a vida de uma mulher. Essa é a minha linguagem. Mas a gente precisa ter o entendimento de que isso é para a igreja, entende? É no todo, né? No, como que você diz para o Theo, né? É pro a gente, né? Exatamente. É a gente em toda parte do mundo. Mas... Unidade, mas que quando Jesus voltar vai ser uma união de igreja. Então...
a igreja de duas pernas, né? Que é uma outra coisa que eu venho falando aqui, que é tanta religiosidade, tanto aprisionamento na mente de que é a formatação nas quatro paredes, né? Não tem leitura da Bíblia, não tem a busca por Deus na sua casa, no seu lar, e acaba distanciando. Você só come aquilo que você aprende no domingo com o seu pastor, com quem está pregando. Ou num Exatamente. dia de semana que você vai lá por um estudo e pronto, você fecha sua Bíblia e não lê mais. E não é o suficiente, não é o bastante, porque é isso que a Gara está falando, a luta é diária. Você tem que conhecer o seu inimigo, né? Sim. Aquilo que te limita, aquilo que não te faz avançar, aquilo que não te faz crescer, aquilo que não te faz romper, aquilo que é uma limitação, igual eu falo aqui. Para mim, o que mais Deus apontou no meu processo para começar a caminhar nisso, a minha limitação era: você precisa acordar cedo. Aham. E aí, às vezes, para você não é que é o que a gente conversava, Sim. né? Nossa, Igara, para você não é um problema acordar cedo, mas para mim é acordar cedo. Aham. E era uma coisa tão séria para mim, tão séria, e eu já contei isso aqui, que eu sonhei, sabe? Eu tive um sonho assim que Deus falou comigo. Você tá atrasada, porque você já ouviu o que é para você fazer e você não faz. Né? E aí foi a hora que eu comecei a falar de você a respeito daquele sonho. Vamos, Kelly! E aí elas ficaram todos agitados, mandaram mensagem para mim: meu Deus, esse sonho falou comigo direto aqui e tal. Mas foi muito sério, porque era a maneira que Deus estava me apontando que eu estava atrasada, que eu estava negligenciando um comando. E Entende? nessa época, gente, nessa época eu morava no apartamento de baixo, a Kelly morava no apartamento de cima, É. em cima do meu. Então, quando eu acordava cedo, eu tinha vontade de pegar um cabo de vassoura e começar a bater assim no quarto dela e falar assim: acorda, Já deu essa hora. acorda. Mas eu tava com medo do Felipe, né, gente? Que inclusive riu aqui e que daqui a pouco vai ter pão de queijo para ele. Assim espero, tá, Felipe? Vai ter, vai ter. Viu, Felipe? Assim espero Vai que ter que tenha eu pão de queijo prometi. pra você. Eu prometi, essa vai ser a minha prioridade depois dessa live. Ó, pode continuar, Kelly, pode Não, terminar. mas é isso, é só eu quero que esse entendimento que você está trazendo sobre o reino seja mesmo essa leveza, sabe? De entender que isso é diário, isso Uhum. é simples. A gente aqui complica, Sim, então às vezes você pensa assim: ah, tá bom, então vou reinar com ele. Tô aí, vou reinar com ele lá. Então, quando ele vier, vai ser assim. sim, Não. Se você não passar pelo seu processo aqui e agora, ele vai virar para você lá no final e vai falar o quê? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. sim. Tem uma coisa que a gente precisa entender nessa passagem. O original, eu estava lendo um livro do Sproul sobre isso, e aí o Sproul fala o seguinte, eu vou esquecer agora o original da palavra. Mas o que que acontece? Quando o Senhor fala sobre isso, Senhor, lembrei, ok. Quando a Bíblia traz essa identificação, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, né? Então é uma repetição que pra gente no português passa despercebido. Tipo assim, ah, Senhor, Senhor. Mas pensa, quando eu tô conversando com você, eu não falo Kelly, Kelly, Uhum. eu falo uma vez só, Uhum. né? Agora, quando eu falo Kelly, Kelly, então é diferente. E aí ele traz uma abordagem do seguinte: ele fala, poucas vezes essa conotação, que é muito significativo para os judeus, acontece na palavra. Então você tem Jesus falando, aí vem na sequência, né? Eu poderia citar para vocês aqui todas, mas o livro está no meu telefone, então não tem como que o telefone está na live. Então você tem ele chamando Jacó duas vezes, ele chamando Abraão duas vezes, ele chamando Moisés, ele chamando Samuel, Jesus falando Deus meu, Deus meu. Então ele cita o Sproul, ele vai citar todas as repetições em que isso acontece. E em todas as repetições, o clamor, o contexto, o original ali do entendimento da palavra ali é de intimidade. Uhum. Entende? Todas as vezes que esse padrão acontece, de repetição de nome, né, duas vezes o mesmo nome, o que está evidenciado ali é uma relação de clamor de identidade. Tanto quando
Jesus vai falar com o Pai, né? Quando o Pai vai chamar os seus. Vai chamar Moisés, vai chamar Jacó, vai chamar Samuel. Todas as Uhum. vezes que esse padrão acontece na palavra, ele denota intimidade, relação íntima, né? E o Sproul, então, ele começa a explicar sobre isso, que quando Jesus fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, num sentido de, ei, a gente é A gente amigo, é isso. entendeu? A gente é Senhor, íntimo. o senhor é do meu pai, Uau. a gente é super. O livro chama, Deixa eu ver é um aqui. box de livros do Sproul. Ai, tá em inglês. Eu acho que é como Eu posso fazer o o crente seguinte. perde a salvação, como não perde a salvação. Eu não vou saber o título em A português, eu gente, esqueci, mas eu vou te mandar. ele vai ficar, a live vai ficar salva lá no YouTube e aí eu coloco no box de formação depois os nomes dos livros, Isso. as coisas. E aí fica mais Isso, fácil. eu te mando. Então, tá em inglês, eu realmente não vou lembrar, mas é sobre a salvação. Então, Uhum. pode o crente perder a salvação? Alguma coisa assim. E aí, o Sproul, então, ele fala isso, que essas pessoas que vão chegar diante dele naquele dia, elas vão chegar e vão falar assim, Senhor, Senhor, né? Do mesmo jeito que, ei, Kelinha, tudo Uhum. bom? Entende? Como é que é? E ele vai Intimidade. falar assim: eu não vos conheço. Mas a Bíblia conta que essas eram as pessoas que expulsavam demônios, que curavam enfermos. Elas Uhum. estavam envolvidas na dinâmica da coisa. Uhum. Elas podem ter participado de muitas experiências, mas daí ao ponto de chegar e falar: Senhor, Senhor, nesse padrão de eu sou íntimo, ele devolve a resposta: eu não vos conheço. Uhum. Entende? Vocês estavam ali vivendo. Então, o Sproul começa a dizer que a pergunta mais importante que a gente deve se fazer não é se a gente perde ou não a salvação, né? Porque, enfim, ele tem uma postura clara sobre isso, eu também, enfim. Mas a questão é, a gente é genuíno na nossa conversão? Essa é a parte mais importante. A gente é genuíno? A Uhum. gente está atrás de quê? Né? Porque ele Uhum. está sondando o nosso coração. Né? Uhum. Então, essa palavra de 1 Coríntios 9 que eu trouxe, que é ter um alvo para não correr sem rumo e identificar o inimigo, reconhecer o adversário para não esmurrar o ar. Né? Duas coisas importantes. E aí eu estava falando do seu livro, sobre você colocando as coisas, sobre dividindo as tarefas ali de prioridades. Exatamente porque a gente lida com uma coisa de cada vez. Então, embora eu possa deixar um pão de queijo assando, enquanto eu leio, enquanto a máquina bate e enquanto o arroz fica na primeira água, eu não estou em todas ao mesmo tempo. Eu deixei um Uhum. processo acontecendo, mas eu de fato estou no que eu estou fazendo. Então, se eu estou naquele momento lavando o banheiro, eu estou lavando o banheiro. O que está acontecendo ali são processos. A água está no arroz, o pão de queijo está assando, a máquina está batendo. Na verdade, aqui em Portugal o pão de queijo está a assar, a máquina está a bater. Pronto, mas onde eu tô? Eu tô lavando o banheiro. Uhum. Nossa, eu tô fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Não tá, não. Você tá fazendo uma só. É. Você tá lá no banheiro. Entende? O resto você deixou nos processos normais. Uhum. Entende? A sua energia está em uma coisa, que é esfregar o box, que é recolher o lixo, que é lavar. Ah, mas eu tô com a minha atenção lá. Não tá, não. Porque às Uhum. vezes queima, porque às vezes passa da hora, porque a máquina, quando ela termina, você não tá lá imediatamente para abrir. Uhum. Entende? Então, assim é na nossa vida. Várias áreas da nossa vida, várias coisas do nosso temperamento estão sendo tratadas por diversas coisas, mas eu, de fato, nesse momento, estou focada em quê? Entende? Eu estou focada em quê? Eu estou focada em lavar o banheiro. É Uhum. aqui que eu estou minha energia, é aqui que eu estou aplicando minha atenção, é aqui que eu estou vendo, é aqui que eu me distraio, é aqui que eu perco a hora, é aqui que eu arrosquema, é aqui que... Entende? Então, a gente tem que identificar esse inimigo para usar a nossa energia de maneira certa. É. Para a gente não perder o foco, sabe? Uhum. E aí eu quero concluir, eu deixei um texto de 1 Coríntios 4, só para vocês saberem que a palavra diz,
lá no versículo 5, que, portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha, né? Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um vai receber de Deus a sua aprovação. Então, a gente vive falando desse governo porque nós vamos receber de Deus a aprovação ou não, segundo as nossas obras, as nossas recompensas, o nosso galardão. E ele vai manifestar a intenção do coração. Ontem aconteceu uma coisa engraçada, eu e o Vini, a gente estava lá embaixo conversando, e aí o Vini tá assim. Eu não vou lembrar certinho o que é, mas eu sei que eu fiz uma pergunta para ele, acho que alguma coisa tipo duvidando que ele tinha feito. E aí ele falou, não, eu fiz, alguma coisa assim. E aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, tá vendo? Naquele grande dia, Deus, naquele grande dia, o Vini falou assim, naquele grande dia, Deus vai te mostrar, tipo, você duvidou dele. Eu falei, olha, naquele grande dia, Deus não vai mostrar que eu duvidei, porque eu tava só realmente perguntando. Agora, ele vai vasculhar as intenções do meu coração. Se eu tava te perguntando com raiva, se eu tava te perguntando com ódio, se eu tava te perguntando. Eu falei, as intenções do coração, elas é que contam, entende? Uhum. Naquele grande dia, elas é que contam. Uhum. E em 1 Coríntios 10, 31, eu quero encerrar com isso, falando sobre esse governo, que é mordomia, né? 1 Coríntios 10, 31, ele fala assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Uhum. Né? Façam tudo para a glória de Deus. Então, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Uhum. Então, gente, a sua rotina diária, né, as coisas que você faz no dia a dia, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você cuida do seu corpo, a verdade com que você vive, né? A verdade do seu coração, né? É isso que eu tô me referindo. Essas coisas, elas contam muito para aquele grande dia, sabe? Então você pode, por exemplo, a Kelly poderia ter levantado, ela poderia ter feito o pão de queijo e ela poderia ter se distraído ali fazendo o pão de queijo e murmurar ardentemente no seu coração por ter deixado de ler, de fazer aquilo que ela queria, para ter que ir ali servir, fazer um café, fazer um pão de queijo, etc, que tal. E ter murmurado, e aí o Felipe ter chegado, e aí quando o Felipe chegasse, ela tivesse com a mesa posta ali, lendo, e o Felipe falar assim, uau, tomando café e olhando para ela, como ela é uma mulher exemplar. E por dentro, ela tá podre. Morrendo. Uhum. Por dentro, ela tá podre. O café mais amaldiçoado que o menino ia tomar na vida, né? O pão de queijo mais insosso que ele ia comer. Mas por que eu tô dando esse exemplo? Porque o que conta mesmo não é deixar de fazer, porque eu já ouvi isso, não é? Então eu não vou fazer porque eu vou ser falsa. Não. É se esforçar para ser verdadeira e fazer bem, fazer com alegria. Uhum. A minha irmã, quando morava comigo, quando ela dava um piti ou fazia alguma coisa, e ela começava a estressar demais, e aí eu ia corrigir ela começava a chorar, eu falava, não chora comendo não, que a comida fica sem gosto. E ela, tipo assim... Começava a comer, eu falava, não chora. Vai chorar depois que você comer. E ela conta isso, é muito engraçado ela contando, que eu morro de rir lembrando disso, tipo assim, que eu pegava, nossa, eu era muito dura pra ela. Mas porque eu queria mostrar pra ela assim, não adianta você chorar, tipo, não adianta você ficar aqui lamentando, não. Não é verdade? A verdade então muda, minha filha, muda rápido, se transforma, se doa, se entrega, porque é inútil a gente ficar aqui brigando com as nossas emoções, né? Então, o que eu falo sobre mordomia é que a gente tem aquela ideia, principalmente as pessoas que são antigas de igreja, a gente tem aquela ideia que quando Jesus voltar,
ele vai falar assim, quantas almas você ganhou, quantos livros você lançou, quantas canções você escreveu, quantas igrejas você abriu, quantos países você viajou para pregar o evangelho. Não, ele vai te cobrar aquilo que ele te deu como responsabilidade. Exatamente. Entendeu? Então, há pessoas que são do lar, né? E são do lar. E eu vou te falar uma coisa. Glória a Deus pelas pessoas que são do lar. Porque é serviço, meu irmão. Agora, há pessoas que são médicas. Há pessoas que são enfermeiras. Há pessoas que são missionárias em tempo integral. Há pessoas que são chamado e vocacionado, assim, mães. A questão é, o que ele me chamou para fazer tem provisão, né? Tem alegria, é ali que eu sou tratado, é ali que eu sou exposto, é ali que meu coração vem para fora, sabe? E a gente precisa se atentar para isso, sabe? Que a nossa forma de governo em casa, ela tem a ver com... Na verdade, não é a nossa forma de governo em casa. A nossa disposição para governar em casa, a nossa disposição para governar em casa, tem a ver com o nosso entendimento de que a gente vai prestar contas de tudo, né? Então, você pergunta, mas o que que Deus me deu? Um filho, um marido, um trabalho, uma casa, um corpo, né? Um corpo, uma saúde. Tudo isso para você gerenciar. Foi isso que ele fez com Adão, né? Olha, eu tô te colocando aqui no jardim para você cuidar de tudo. Tô colocando você aqui no jardim para você cultivar, guardar, né? E também para que você multiplique e encha a terra. Então você vê, é muito serviço, gente. Imagina cultivar o jardim. A gente fica pensando que Adão tinha uma enxada com 3 metros quadrados, 4. Ah, nunca! Nunca! A bicharada estava toda lá, imagina. Era muito, era dar nome para todos os animais e era lembrar dele. Enfim, meu Deus, tem serviço demais na conta. Então, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, a gente precisa fazer tudo para a glória de Deus, né? E se de tudo que a gente falou aqui você pensa assim, tá, mas eu ainda estou bem confusa, eu quero concluir com isso. A gente só pode governar. Eu tirei o óculos, não estou conseguindo ver nada que ninguém escreve, não estou conseguindo ver o nome de ninguém mais. Qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, me esqueço que Deus já me deu para cuidar. Exatamente. A gente passa grande parte da nossa vida buscando uma coisa eclesiástica para fazer, para chamar de espiritual. Participar do Ministério de Evangelismo, louvor, caridade, etc. Quando, na verdade, a gente não está conseguindo romper na pia, né? Isso. A gente não está conseguindo romper nas gavetas, a gente não está conseguindo romper na alimentação. E não há espiritualidade que sobreviva apenas dentro das atividades ditas espirituais ou de caridade ou sociais. Não há espiritualidade que sobreviva, né? E ao contrário, aqui na Europa mesmo a gente fala muito sobre isso. As pessoas querem ver Deus nas pessoas, elas não querem ouvir. Ouvir, elas ouvem antes da gente, né? O Brasil tem pouco mais de 500 anos. A Europa, só Roma tem mais de 4.000, se não me engano. Então, pronto, a gente é novinho ainda nessa coisa de falar, entende? Então, a questão da mordomia é essa, você olhar para as coisas simples, sabe? Coisas simples mesmo, e entender que esse é o seu alvo. Eu quero glorificar Jesus com o meu corpo, 1 Coríntios capítulo 6. Eu quero glorificar Jesus com os meus talentos, eu quero glorificar Jesus com o que Ele me deu, as vasilhas que Ele me deu, o corpo que Ele me deu, a alimentação, a condição que Ele me deu. Eu quero glorificar Ele dessa maneira e eu vou ser fiel nisso, né? Recentemente, Gara, eu conversei com uma mulher e ela é dona de muitos negócios aqui, né? O marido dela é dono de alguns negócios e ela também é. E ela estava muito chocada porque ela estava vendo a instabilidade emocional nela nessa questão de ou gerencio a minha casa, que eu tenho 2 filhos, ou eu gerencio as coisas que eu sei que eu preciso fazer e tá se perdendo o que eu faço, o que é. Eu falei, mas vamos agora entrar para dentro. Foi a conversa que eu tive com ela. Vamos entrar para dentro, que é só o que a gente precisa. E vamos ver aqui como que estão as coisas aqui.
Tá desordenadas? Estão desordenadas, eu não sinto. O que você quer? Porque é simples. Então, às vezes, você ouve a pessoa dizer assim, mas eu não entendo qual é o meu propósito. Qual que é o meu chamado? Né? Que as pessoas querem saber qual que é o meu propósito de vida, qual que é o meu chamado de vida. Mas eu esqueço que assim, a simplicidade do processo é que revela qual é o seu Exatamente. propósito? É fazer aquilo que está na vontade de Deus. Então eu falei para ela, o que que você sente? Eu sinto que é a hora de eu soltar as rédeas desse lugar aqui e ir tomar conta desse lugar aqui. Eu falei assim, é o que Deus já está ministrando no seu coração. E por quê? Porque se você se movimenta, se o seu coração se movimenta de acordo com a vontade de Deus, ali naquilo que você acha que é inútil, que no seu cérebro, né? No seu cérebro, na sua mente, que mente para você, te fala assim, não, mas ali você não vai fazer nada, você não vai ganhar dinheiro, ou você não vai romper, ou você não vai... Aqui, que lavar a louça interfere? O que cuidar de uma criança interfere? Não, quando você olha com os princípios, os valores eternos, os valores de Deus, você não olha para o serviço, você não olha para o que você tem que fazer, que aquilo que... Não, você olha o que aquilo vai gerar em mim. Sabe? Qual que é o processo de viver aquilo ali? Sabe? Por que eu tenho que ser uma mãe, então tem que valorizar o maternar? Porque é uma geração futura. Sim. Entende? Tem a ver com o que você vai acrescentar na vida do seu filho. Estando ali, os olhos nele, sabe? Não tem, é igual eu falo com elas, não tem problema você ter alguém em casa, cuidando da sua casa, mas você tem que saber tudo que tem na sua casa, o governo da sua casa é você quem manda. Então, quando ela chegar, quando a sua ajudante chegar, você tem que falar assim, hoje vai ser feito isso, isso, isso e isso. Você tem que dar conta da coisa. Porque às vezes a gente só quer terceirizar. Terceiriza isso porque acha que tem que fazer uma coisa que é mais importante, mas perguntou para Deus qual é a coisa mais importante naquele momento? Então é simples, a gente é que complica, entende? Então se hoje Deus tá te movendo a fazer uma coisa que você acha que não vai dar em nada, ou acha que não é, mas lá no fundo você tá sendo incomodada, ou tá sendo incomodado, e Deus tá te despertando, obedeça, se submete ao processo. Mas a gente fica igual criança, né? Fica igual criança. Manda fazer alguma coisa. Esses dias o Lourenço fez uma pirraça aqui. Por que eu tenho que fazer isso? Eu sou apenas uma criança. Eu mandei ele só tirar o negócio da lixeira do banheiro dele, trazer para mim e arrumar o quarto. Por que eu tenho que fazer isso? Eu sou só uma criança. Mas a gente precisa passar pelo processo da disciplina. Sim. É o que eu venho falando aqui. É um caminho de disciplina e agora a gente entrou no negócio e a gente vai fluir aqui. É um caminho que a gente precisa trilhar, entende? Não achar que uma coisa é mais importante do que a outra, mas existem o que a gente precisa priorizar. E é isso que eu trago aqui nesse Instagram, é isso que eu quero trazer para vocês. É a ordem do que a gente precisa priorizar naquele momento. Então, essas 6 prioridades que eu coloco aqui no livro são as 6 prioridades que regem a vida de uma mulher. Entende? Sim. Que a gente precisa ser direcionada nisso. Mas nós hoje, aqui nessa live, estamos falando que a gente precisa dar atenção às prioridades do momento, do que Deus quer que você faça. Entende? Então, às vezes você tá aqui, você acabou de chegar, você nunca ouviu eu falar, ou não sabe nem de que livro que eu tô falando, e veio pela Igara e acompanha ela. A mensagem é a mesma, entende? É cuidar daquilo que Deus está te dando, é cuidar daquilo que você já tem. E é o que eu sempre digo, como é que você pode, né, se mover pedindo para Deus tal coisa, se nem aquilo que você tem hoje você está dando conta de lidar? Você nem está caminhando no seu processo. Você está ingrata. Nem alegria você está vivendo com alegria isso. Você está deixando isso. Deus não vai te dar. Você vai ficar aí rodando, rodando, rodando e não vai romper de maneira alguma, né? Então, essa forma de dizer governo é o governo à maneira do reino de Deus. E é a maneira que Deus deu. Deus deu para Adão. Deus fez o jardim. Deus fez a Adão, ele é soberano sobre todas as coisas, mas ele virou para Adão e falou, você vai ter que cultivar, tá? Você vai ter que dar nome, você vai ter que fazer. Então, foi o que eu comecei falando aqui na live. A gente pode ter 10 coisas para fazer, mas 9 certamente é nossa responsabilidade.
Deus faz o impossível, mas o possível, queridos, somos nós. Não adianta a gente achar que não, né? Uma coisa que eu observo quando, por exemplo, a gente chama uma faxineira, né? A gente contrata um pedreiro, qualquer profissional, um bombeiro hidráulico. Uma das coisas o que faz aquele profissional que a gente contratou ser especial para a gente e ser sempre a primeira opção nas próximas vezes que a gente precisar. O que vai fazer aquele profissional em relação aos demais, né? Porque existe muita oferta, né, no mercado. Então, o que vai fazer aquele profissional específico ser diferente? Principalmente se ele tiver atenção aos detalhes. Uhum. Então, uma coisa que chama muita atenção quando você chama uma faxineira em casa, principalmente, na hora que ela vai embora e você vai indicar para alguém, você não fala com a pessoa assim: ah, ela varreu, passou pano e lavou as vasilhas. Não, você não fala isso. Isso aí você faz. É. Você fala assim: olha, ela tirou tudo do guarda-roupa. Ela pegou a escada, ela limpou em cima do guarda-roupa. Olha, eu cheguei várias vezes, ela estava limpando o rodapé, ela estava esfregando pedaço, marca de mão, às vezes na parede, marca de pé, né, perto de mesa e etc. A gente estava, eu peguei ela limpando interruptor de luz, Uhum. sabe? Rodapé. Eu vi ela com uma escovinha de dente limpando as frestas de poeira de máquina. É isso que a gente conta quando a gente vai indicar um profissional de algum serviço assim para alguém. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando a gente valoriza os detalhes no outro, a gente precisa, quando a gente valoriza a observação do outro para os detalhes, né? Melhor colocando, a gente precisa entender que espiritualmente a gente é um pouco incapaz, né, de observar esses detalhes do relacionamento com Jesus, que se mostram no cotidiano, que se mostram, né, a oportunidade de ser santificado e aperfeiçoado. A gente perde essa capacidade de observar essas oportunidades de ser santificado e aperfeiçoado, amadurecido no cotidiano, quando a gente também não está atento aos detalhes. Então, quando você dá o exemplo da mulher, você pode ter alguém em casa que te ajuda em casa. Sim. E de repente também você não é uma pessoa que. Até porque governo é muito mais do que fazer coisas em casa, né? Você fala sobre isso, você sabe disso. Mas a questão é a indiferença às coisas que você tem te torna focado em outras coisas. Uhum. Porque a gente vai focar a nossa atenção em outras coisas. Então, a indiferença, tipo assim, não, arruma como você quiser, faz de qualquer jeito aí, o jeito que você limpar tá bom, é isso mesmo. Reflete um pouco da nossa espiritualidade. Sim. Né? Então, quando você começa a praticar nas coisas práticas do cotidiano, esses detalhes que a gente valoriza no outro, né? Nossa, esfregou a poeira da televisão com uma escovinha de dente, vou contratar essa mulher toda semana. Né? Não tem problema, de repente você nunca vai fazer aquilo, você vai pagar para aquela mulher fazer. Mas você precisa ser despertado pro fato de observar sujeiras, observar coisas fora do seu campo de visão. Isso aí. Entende? Porque isso reflete muito da nossa espiritualidade. Entende? Do quanto a gente também, é o que eu acredito, do quanto a gente está ali disposto. Então, e quando as pessoas acham que não, que eu estou sendo exagerada, eu gosto de pensar no contrário. Ok, então digamos que alguém é muito devoto na oração, conhece muito a Deus, é completamente desconectado para esse mundo. Não toma banho, não cuida de si. Eu não consigo linkar, porque a espiritualidade para mim é um conjunto. Jesus, sabe como eu imagino Jesus? Eu imagino Jesus uma pessoa super educada. Entende? Tipo assim, você vê nas respostas dele: ai, Senhor, com que autoridade você faz isso que você faz? E aí Jesus fala: eu vou responder para vocês se vocês me responderem uma pergunta. O batismo de João era do céu ou da terra? Se a gente responder que era da terra, a gente vai ser apedrejado, porque todo mundo sabe que João Batista era o profeta. Se a gente responder que era do céu, a gente testifica que João Batista anunciou esse de quem a gente pergunta. Então eles viram para Jesus e falam: a gente não sabe responder. Aí Jesus fala: então eu também não vou responder o que vocês me perguntaram. Assim, uma sabedoria.
Eu não consigo imaginar, eu já falei isso no vídeo, quando eu tava falando de mordomia, muito engraçado, inclusive, eu tava revendo ele esses dias. Eu não consigo imaginar Jesus, né, saindo do jantar da casa do fariseu e falando: Ô Pedro, enche de pão o saco! É isso aí. Não consigo imaginar Jesus falando assim: então tá bom, então, tipo assim, eu vou comer, Tá eu não sei bom, quando eu vou bom. comer de novo, eu vou comer. E aí ele vira para aquele fariseu bem rico e fala assim: ô, você não tem uma túnica aí para me prestar, não? Que a minha.